Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Penso que este vai ter algum interesse de facto para todos aqueles que me têm seguido aqui no canal do YouTube, porque eu não vou falar especificamente sobre tecnologia, vou falar sobre opções profissionais, opções de vida, etc. Então o título deste vídeo basicamente é isto: eu vou para Portugal, isto é, para todos aqueles que me seguem através do meu canal do YouTube e que estão com expectativas de eventualmente pensarem em vir para Portugal trabalhar. Eu vou fazer aqui um apanhado daquilo que foi uma análise feita durante alguns minutos, largos minutos, na internet, sobre quanto é que eu vou ganhar e quanto é que eu vou gastar e quanto é que eu vou receber no final de contas com essa minha aventura. Bom, o que é que isto significa na prática? O ponto de partida é o seguinte, a premissa é esta: eu sou programador de PHP e quero ir para Portugal. Isto também vale para os portugueses, ok? Porque os portugueses aqui estarão um bocadinho mais informados sobre os valores. Eu vou-vos falar aqui sobre valores, médias de salários, médias de gastos, etc. E aqui eu quero fazer um disclaimer. Quero desde já deixar aqui a informação, como é óbvio, isto é apenas um exercício simulado, próximo da realidade. Próximo da realidade porquê? Porque eu fiz a minha pesquisa, não é baseado na minha posição pessoal, é baseado em dados que eu fui buscar à internet e relativamente aos quais eu vou inclusive deixar as fontes de informação onde eu fui recolher esses dados, ok? Então, vamos começar pelas razões. Estou farto do meu país, não existem oportunidades aqui, o trabalho aqui é mal remunerado, não existe estabilidade ou segurança na vida pessoal. Ouviram dizer que porventura Portugal é que é bom, vou para Portugal para depois ir para o outro lado, também acontece muito isto. Portanto, existem imensas razões que podem levar alguém a pensar vir trabalhar para Portugal. E obviamente que este vídeo é mais destinado para todos aqueles que me seguem, que são a maioria fora de Portugal. Bom, quais são as perguntas às quais eu vou tentar dar-vos uma resposta mais ou menos aproximada? Qual é o salário que vocês vão ganhar? E depois quanto é que vai custar a vida para viverem em Portugal? E neste caso, casa, alimentação, transportes, saúde, outros gastos genéricos, e nós vamos aqui escalpelizar cada um destes, ok? Então, o salário mínimo em Portugal, à data de 2022, informação do Eurostat, é 705 euros por mês. Estamos a falar de um salário bruto, ok? O salário médio, isto é, pegando nas profissões todas, juntando quer no setor privado, quer no setor público, e fazendo uma média, é de sensivelmente 1.310 euros por mês. Salário bruto. Para vocês terem uma ideia, um médico em Portugal ganha, um médico do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, portanto o Serviço Público, ganha em média mais ou menos 3.500 euros por mês. Há quem ganhe menos, há quem ganhe mais, como é óbvio, por isso é um valor médio. Portugal tem um regime salarial que funciona da seguinte forma: quando vocês têm um contrato de trabalho, têm normalmente 12 meses de salário, mais 2 meses, um que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Isto é, quando chega à altura dos meses de verão, que aqui em Portugal são os meses de junho, julho e agosto, em julho, normalmente em julho ou junho, finais de junho ou final de julho, é pago um salário a mais. É um salário que não é totalmente por inteiro, porque não cobre, por exemplo, o subsídio de alimentação, ok? Portanto, é uma base salarial que vocês recebem, e também por altura do Natal, ok? Então, o salário de um programador em PHP, de acordo com glassdoor.com.br, é de sensivelmente 1.927 euros por mês. Isto estamos a falar de salário bruto. O que é que isso significa? Salário que é pago sem ainda tirar os impostos. Nós já vamos ver como é que os impostos funcionam em Portugal, ok? Então, o salário bruto é sem impostos. O salário líquido é o termo que nós utilizamos para o salário que nós recebemos de facto já com os impostos excluídos, ok? Então vamos calcular o salário líquido, e neste caso com base num simulador que é do site economias.pt. E então, para o salário de 1.927 euros por mês brutos, nós temos esta tabela. Isto é, o salário são 1.927 euros, claro, é um salário médio, enfim, médio em termos de programador de PHP. Há com certeza programadores que ganham muito mais e há também aqueles que ganham muito menos, ok? Depois existe o subsídio de alimentação, portanto as empresas têm que ter um subsídio de alimentação, que pode ser atribuído de várias formas, pode ser pago ou incluído no salário porque é pago em dinheiro, é um valor diário que é atribuído por cada dia útil de trabalho, ok?
e que pode variar entre os 4,5€, 5€, 7€ no máximo, por aí, 7,5€, por aí assim, ok? Esse valor pode também ser substituído, por exemplo, com o carregamento de um cartão de refeições. E aí vocês não recebem o valor diretamente em dinheiro na vossa conta, mas recebem num cartão que podem utilizar, por exemplo, nas compras no supermercado, no almoço num restaurante, enfim. Depois tem um desconto para a Segurança Social. A Segurança Social em Portugal é uma área do Estado para a qual nós fazemos os nossos descontos para depois podermos usufruir de vários serviços, nomeadamente a parte de reforma, não é? Quando chegamos à nossa velhice, e também a parte das baixas médicas, enfim, de um conjunto de assistências sociais, basicamente, de segurança social, é assim que nós a conhecemos, e neste caso aqueles 11% é o valor que é descontado do vosso salário, porque para além deste desconto, a empresa que vos dá o contrato tem que também fazer um desconto muito substancial, isto é, não tem que fazer um desconto, ela tem que acrescentar, para além daquilo que vos paga, mais 23,75% desse valor que é entregue ao Estado, para garantir que vocês, quando chegam à velhice, também têm uma forma de conseguir sobreviver. O IRS, que é o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, é um imposto do Estado sobre o nosso trabalho, basicamente. E, como vocês podem verificar, estão aqui os valores. Isto é, o subsídio de alimentação, a uma média de mais ou menos de 7€ por dia, daria 154€ por mês. A Segurança Social iria depois descontar 217€ e para IRS o Estado iria reter do nosso salário 413€. Isto no total daria, com subsídio de alimentação, etc., tudo somado, 2.081€, mas descontando 630€, teríamos aqui um resultado líquido na ordem dos 1.450€. E é com este valor que nós vamos aqui trabalhar, isto é, eu vou partir do pressuposto que chegávamos ao fim do mês, com descontos já efetuados, o salário seria 1.450€. Posso-vos dizer que quem tiver este salário em Portugal já tem um salário bastante acima da média. Okay? Bastante acima da média. Média de Portugal, os salários são muito baixos, não tem nada a ver com isto, e 1.450€ será um salário muito bom. Mas há aqui agora o outro lado da medalha, basicamente, que é o custo de vida. E neste caso, o salário de um programador PHP 1.450€, já com o subsídio de alimentação incluído, ok? Vocês vão ter, se quiserem vir para Portugal, obviamente, despesas com casa. Claro que quem mora em Portugal também tem este tipo de despesas, mas eu vou-vos fazer aqui uma referência às despesas que vocês terão se forem estrangeiros que vêm para Portugal, ok? Alimentação, transportes, saúde, outros gastos e por aí fora. E neste caso eu vou concentrar preços, ou vou falar sobre preços praticados em média na capital de Portugal, ok? Então temos aqui um salário de 1.450€, arredondado, por mês, e que agora vai ter que ser distribuído da seguinte forma. Casa, alojamento em Lisboa, ok? Então vocês podem querer comprar uma casa, um apartamento ou um quarto. Estamos aqui a falar sobre prioridades completamente diferentes. Uma casa, estamos a falar de uma vivenda, não é? Nós designamos isso por uma vivenda, uma casa separada de tudo o resto. Um apartamento será um prédio onde vocês ficam a morar num dos espaços desse prédio, e um quarto é dentro de um apartamento vocês estarem a morar num quarto. Aqui a fonte é o imovirtual.com, foi onde eu fui buscar os valores mais ou menos médios. Então, alugar uma casa em Portugal, neste caso em Lisboa, esqueçam. Não é para a vossa bolsa, não é para um salário destes. Porquê? O valor mensal de renda situa-se entre os 3.500 e os 6.000€. Okay? Então, esqueçam, não é de facto para a nossa bolsa. Um apartamento na tipologia T2, isto é um apartamento com a área comum e depois com 2 quartos, pode variar entre os 700€, se for um apartamento numa zona mais periférica da zona de Lisboa, fora da zona do centro, ou exige que vocês obviamente tenham que se deslocar diariamente uma distância mais ou menos considerável, mas no centro de Lisboa, nas zonas ali mais centrais da cidade, pode ser de 1.200€ para cima, mensais, ok? Não se esqueçam, estamos a falar de um salário de 1.450€. Depois tem a opção do quarto. O quarto normalmente é num apartamento, partilhado com outras pessoas, eventualmente outras pessoas que também trabalham em Lisboa e que obviamente têm um valor mais baixo,
poderá variar entre 350 euros, incluindo despesas, ou sem despesas com mais 30 ou 40 euros, já numa parte mais limítrofe da cidade, e no centro da cidade um quarto pode custar 650 euros por mês, ok? Já com despesas incluídas. Então, relativamente à alimentação, eu depois no final eu vou-vos mostrar aqui as contas, ok? Umas contas mais ou menos arredondadas. Relativamente à alimentação em Lisboa, restaurantes, o almoço ou o jantar pode ser uma refeição que custa entre 7 euros, já é difícil encontrar um local onde vocês consigam almoçar por 7 euros, 12 euros. Ok? 12 euros será o valor mais aproximado para uma refeição completa, isto é, com o prato, com bebida, com café, tudo isso. Se vocês fizerem 2 refeições por dia, obviamente não é muito difícil fazer as contas, eu fiz aqui mais ou menos uma estimativa, a gastarem entre 18 a 20 euros por dia, vezes 30 dias, mais ou menos, dá sempre mais do que 500 euros por mês, porque ali depois vocês vão variando, gastam mais num dia, menos no outro, e dará sempre uma despesa superior a 500 euros por mês, a somar ao valor do quarto, ok? E portanto, almoçar em restaurante e com um jantar mais light, com coisas que vocês possam eventualmente comprar no mercado, etc., aí poderemos ter um valor mais simpático, 8 euros para almoçar no restaurante, e à noite fazem uma refeição mais leve, poderemos gastar ali 12 euros por dia, ainda assim dará cerca de 360 euros por mês. Eu peço desculpa se entretanto me enganar em alguma conta, mas já está feito. O que interessa aqui é vocês terem uma percepção mais ou menos aproximada da realidade. Bom, quanto é que custa a alimentação em Lisboa no que diz respeito a mercados? E neste caso a fonte de informação é uma das muitas cadeias de supermercados em Portugal, que é o Auchan.pt, e eu fui buscar simplesmente aqui uma tabela de referência de produtos de marca da própria empresa, não estamos a falar de marcas caras, estamos a falar de iogurtes da própria empresa, enfim, queijo da própria empresa, é tudo assim, iogurtes líquidos, sólidos, etc. Então 1 litro de leite, 68 cêntimos de euro, e vocês têm aí essa tabela. Portanto, apenas para terem aqui uma referência, tem o quilo de arroz 1,20 €, mais ou menos, uma lata de feijão mais ou menos 1 euro, um frango inteiro 2,5 €, andará por aí assim, ok? Depois, claro, se forem para carnes mais caras, obviamente que será bastante mais caro, mas os preços neste momento, ou na altura em que eu estou a fazer este vídeo, estão com uma tendência de subida por causa da inflação e, portanto, a vida não está fácil para comprar um cabaz com salários baixos. Aqui estamos a falar de um salário de 1.450 euros, mas que já está a ser muito desmembrado com todas aquelas despesas que nós já falámos aqui para trás. Bom, transportes em Lisboa. Aqui há uma informação que é positiva. Porquê? Em Lisboa vocês têm todo tipo de transportes. Os transportes principais é o metrô, não é? Como diz no Brasil, não é? O metro, ou o metropolitano, como nós chamamos em Portugal, autocarro ou o ônibus, não é? E tem o elétrico. O elétrico é um transporte muito especial, porque é um transporte típico de Lisboa. Obviamente tem depois todos aqueles mecanismos de transporte de táxi, Uber, Bolt, todas essas plataformas também existem, mas aqui vocês têm uma coisa que joga a vosso favor, que é o facto de existir um passe chamado Passe Navegante Municipal, que é um passe que vos dá direito a poderem usufruir destes transportes todos pela quantia de 30 euros por mês. Vocês pagam 30 euros por mês, têm um passe que vos permite viajar a qualquer hora, todas as vezes que quiserem, em qualquer um destes serviços. Depois, como eu já referi, tem a Uber, tem a Bolt, tem o táxi, tem todas essas plataformas também disponíveis, com preços que são relativamente simpáticos. Mas aqui a grande informação é, de facto, a despesa. São 30 euros por mês e é algo que é uma realidade há relativamente pouco tempo. Neste caso estamos a falar sensivelmente 1 ano e meio, ou por aí assim, se não me falha a memória, em que esta medida foi tomada. É uma medida que obviamente veio contribuir para a poupança por parte de quem trabalha em Lisboa e tem que se deslocar. Saúde em Lisboa. Obviamente existe o serviço público e os serviços privados. O serviço público em Portugal chama-se SNS, ou Serviço Nacional de Saúde. Vocês descontam para a Segurança Social e dos vossos impostos servem para financiar esse sistema público, que vos permite, por exemplo, vocês irem a um centro de saúde da rede pública e poderem ter uma consulta médica, na maior parte dos casos, às vezes, sem terem que pagar nada, e permite-vos também ter alguns descontos na medicação, em determinados medicamentos, nas farmácias, enfim, é mais ou menos por essa ordem. Depois existem os hospitais privados e existem os seguros ou os cartões de saúde. O que é que isto significa? Se vocês quiserem, muitas vezes até são as próprias empresas que também fornecem este tipo de qualidade de retribuição, que é, para além do salário, têm um seguro ou um cartão de saúde para os seus funcionários, para eles poderem ter alguma base de sustentação
para poderem ir ao dentista, para poderem ir ao médico, para poderem ir fazer qualquer coisa relacionada com a sua saúde, e aqui nós não temos propriamente um valor estimado. Se vocês forem ao Serviço Nacional de Saúde, obviamente vão ter uma despesa muito baixa, mas vão ter enormes filas de espera e, enfim, e às vezes filas de desespera para conseguirem ter uma consulta. Vão marcar uma consulta e só têm a consulta no mês seguinte, e, portanto, é o serviço público que funciona assim com todas estas carências. Nos serviços privados vocês podem pagar valores muito altos para consultas. Podemos estar a falar de consultas que podem ir desde os 70, 80, 90, 100 euros por consulta, dependendo do tipo de consulta que vocês fazem. Se tiverem um seguro, têm que pagar uma mensalidade que pode ir dos 35 a 40 euros por mês até aos 150 ou 200 euros por mês, o que vocês quiserem, dependendo das coberturas que vocês quiserem. De qualquer das formas, dá-vos depois descontos nas redes dessas seguradoras e vocês podem ir ao médico por valores um bocadinho mais simpáticos, ainda assim bastante caros. Outros gastos que vocês obviamente vão ter: roupa, eventos que vocês queiram ir, compras de equipamento, as telecomunicações. Vocês vão querer usar um smartphone para poderem comunicar e, portanto, tudo isso são gastos, e obviamente também a parte da diversão, a parte social, a convivência com os amigos. Bom, dito isto, vamos aqui a uma estimativa final para vos dar um valor mais ou menos aproximado. E aqui está, nós temos o salário, 1.450 euros por mês, arredondado, não é? O quarto, eu fui para um valor intermédio, não vamos para apartamentos, ok? Um quarto, 450 euros, já com as despesas da água, luz, internet dentro de casa pagas. Na alimentação, sensivelmente 350 euros para as vossas refeições regulares, mais 80 euros por mês, mais ou menos, para aquele iogurte que vocês compram, as peças de fruta, para terem ali as bolachinhas, tudo isso, o chocolate, tudo o resto. E estou a falar, obviamente, de uma despesa por baixo. O passo dos transportes, 30 euros. Com roupa, 60 euros para vocês andarem seminus, ok? Com 60 euros já se consegue comprar alguma roupa para quem não gosta de muita fashion. Existem, de facto, algumas lojas em Lisboa onde vocês podem comprar uma t-shirt por 3 euros, ok? E umas calças por 5 euros. Obviamente que não são de muita qualidade, mas é o que é, cada um vive com aquilo que pode. Nas telecomunicações, eu coloquei aqui 40 euros, que é margem de manobra mais que suficiente para vocês terem um smartphone com dados, internet, chamadas ilimitadas, SMS ilimitados também. Depois, para a diversão, vocês saem com os amigos do trabalho ou com os amigos que vocês conhecem do vosso país, pus ali 70 euros por mês para os copos, como se costuma dizer. Outros gastos, enfim, 50 euros para vocês comprarem o equipamento, falta-vos um cabo para ligar o smartphone, o carregador do smartphone avariou, vocês vão comprar, e temos ali um somatório total de gastos na ordem dos 1.130 euros, é o custo de vida, ok? E aqui há valores que eu vos digo, muito sinceramente, que foram jogados por baixo. E aqui estaríamos a falar de um valor líquido no final de 320 euros. Obviamente que vocês nesta altura estarão a ver isso e assim, mas eu vou ter que gastar muito mais em outras coisas. Eu acredito que sim. Este valor dos 320 euros se calhar é muito generoso. Isso significa que vocês chegariam ao fim de cada mês com 320 euros, cerca de 300 euros que vocês poderiam juntar na vossa conta bancária. Eu não acredito que a vida da cidade vos permita fazer isto com muita facilidade, porque quem vive na cidade, e vocês que vivem numa cidade, mesmo fora de Portugal, sabem que o convite ao consumo é muito maior e, por conseguinte, estes valores são muito aproximados. Aquilo que normalmente acontece é que as pessoas têm mais despesas do que aquelas que eu aqui estou a evocar. Por exemplo, gostam de ter um ginásio, gostam de, no final de semana, dar um passeio qualquer, vão acabar por gastar, vão ao centro comercial, vão jantar ao centro comercial, vão a um cinema. O cinema não é muito barato, pode custar 6 euros o bilhete para ir ao cinema e, portanto, estamos aqui a falar de um valor muito generoso. De qualquer das formas, aquilo que eu espero que tenha servido este vídeo é basicamente para vos dar uma noção de como é que é a aventura de vir para Portugal. Há emprego em Portugal, neste momento Portugal vive uma situação de desemprego muito baixo, ok? Existem muitas vagas, mesmo para programadores de PHP e também para outros tipos de programadores, para vocês poderem vir para Portugal, e é uma questão de vocês, de facto, olharem para os dados, fazerem a vossa própria investigação. Obviamente eu deixo aí na secção dos comentários todo o espaço de questões que vocês queiram colocar e que eu, na minha humilde opinião ou na minha humilde caracterização
do meio onde eu estou vos possa ajudar a elucidar e dar-vos alguma informação, eu darei. Aquilo que eu não souber, eu digo-vos diretamente, eu não sei responder a isso, eventualmente posso ir buscar essa informação para vos prestar, no sentido de vocês ficarem com uma ideia de qual seria a despesa e o ganho numa aventura deste tipo. Eu espero que este vídeo tenha contribuído para vos dar uma forma geral, uma forma mais ou menos em termos de estimativa do que seria a vossa aventura de vir para Portugal, e espero que vocês um dia tomem alguma decisão que seja no sentido de virem para Portugal, se calhar, e terem muito sucesso. É isso que eu vos desejo e espero que o vídeo tenha contribuído para vos clarificar sobre essa situação.